Muitas pessoas, elas estão tentando alcançar o sucesso profissional para provar o seu valor. Só que elas não percebem que a causa de tudo isso é o medo da rejeição. E como o meu grande objetivo aqui nesse canal é te ajudar a ascender na sua carreira, só que de forma sustentável, para que você não tenha um burnout como eu tive, é meu dever falar aqui nesse canal de temas profundos, mas que são a base para que nós possamos desenvolver inteligência emocional. Porque você pode fazer muitas coisas certas pelo propósito errado. Não é errado você querer ter sucesso profissional. Mas se você quiser ter sucesso profissional pelo propósito errado, para provar algo para alguém, para provar o seu valor para alguém, isso não vai sustentar no longo prazo. Sabe por quê? Porque você faz isso por uma fratura que existe na sua identidade. E no meio do caminho, você acaba destruindo aquilo que realmente tem valor, que é a sua saúde e a sua família. E todos nós, sem exceção, vivemos situações na nossa vida em que nós nos sentimos rejeitados de alguma forma. Situações em que nós não fomos amados, em que nós não nos sentimos protegidos de alguma forma, situações em que não nos sentimos importantes por alguma pessoa, por algum lugar, ou seja, nós nos sentimos rejeitados. Às vezes, alguém terminar com você pode fazer com que você se sinta rejeitado. Ou alguém te trair pode fazer com que você se sinta rejeitado. Ou às vezes o bullying que você sofreu na escola. Enfim, todos nós vamos nos sentir rejeitados em algum momento da nossa vida. E muito mais poderoso do que o seu intelecto e a sua razão é a sua emoção. Porque as suas emoções, elas são infinitamente mais profundas do que o seu intelecto. São elas que dirigem as suas decisões. São elas que dirigem a forma como você se veste, a forma como você trata o seu dinheiro, a forma como você fala com as pessoas, ou com você mesmo, ou a forma que você não fala com as pessoas, a forma como você reage quando você se sente ofendido. As suas emoções, elas são e serão sempre mais fortes do que a sua razão. E se você não desenvolver inteligência emocional, você vai ser controlado pelas suas emoções. E se você negar os seus traumas, se você negar as suas dores, as suas cicatrizes, você pode viver aquelas pessoas que vivem com armaduras, que usam máscaras para se proteger de uma futura rejeição. O negacionismo, ele também é uma das formas de você não querer se sentir rejeitado novamente. Só que toda e qualquer mudança, ela só acontece quando você reconhece a fratura, o trauma, a necessidade de mudança. Se você não reconhecer, se você não tiver a consciência do que precisa ser mudado, você nunca vai mudar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar a raiz da rejeição na sua vida. E os orgulhosos, eles escondem a vulnerabilidade e a verdade. Só que se você quer mudança, você precisa expor a sua fratura para que ela seja sarada. E para te ajudar a identificar essas fraturas, eu vou compartilhar hoje aqui no canal os principais insights e ensinamentos do livro A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Mariana Porte Gelais. Eu não sei se você me conhece. Não sei se você me segue lá no Instagram, @MarianaGelais. Me segue lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, para você acompanhar um pouco mais da minha história, da minha trajetória e da minha carreira. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Curte esse vídeo, dê o seu joinha. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Então vamos começar. Esse livro da Joyce Meyer, ele é um livro onde a autora, ela mergulha em um dos sentimentos mais dolorosos e silenciosos que o ser humano pode enfrentar, que é o da rejeição. A Joyce Meyer, ela tem uma linguagem muito prática e muito profunda, onde ela revela ali no seu livro como que experiências de rejeição, muitas vezes vividas na infância ou em um relacionamento, elas criam raízes emocionais que afetam a sua autoestima, os seus relacionamentos e até mesmo a sua performance no seu trabalho. Esse é um livro para quem está buscando desenvolver espiritualidade, porque ao longo do livro, a autora ela vai trazendo vários versículos bíblicos. Eu não sei se você é cristão ou não, eu li esse livro e ele de alguma forma me impactou, por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Então, esse livro, ela traz versículos bíblicos que reforçam a sua crença de identidade, ou seja, quem você é, sobre a perspectiva da Bíblia. Então, a autora, ela mostra ali que essas feridas, elas podem ser curadas quando nós compreendemos a nossa verdadeira identidade em Deus. E como eu já falei aqui no canal, eu compartilhei alguns vídeos que falam sobre crença de identidade, capacidade e merecimento e sobre autoestima. A fé e a espiritualidade, ela tem o poder de aumentar não só a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, mas também, no meu entendimento, não tem como você ser nota 10 no emocional e nota 0 no espiritual. De alguma forma, para você ter saúde emocional, para você ter saúde física, você
em algum momento da sua vida você vai entender que você precisa trabalhar também a sua fé e a sua espiritualidade. É isso que eu acredito. E é esse o meu convite aqui hoje para você. Esse livro, se você quiser ler, ele é um livro curtinho, fininho, vale a pena a leitura, uma leitura fácil. E ali, como eu disse, por meio dos ensinamentos bíblicos e reflexões pessoais, a Joyce Meyer, ela nos ensina a como identificar as marcas da rejeição, a como romper com o medo de não ser aceito e experimentar a liberdade de se sentir amado e valorizado por completo. E aqui vai um convite, porque na verdade é isso que eu faço na minha vida. Toda vez que você sentir medo, insegurança, vontade de desistir, se você é cristão e se você acredita na Bíblia, eu compartilho com você exatamente o que eu faço. Busca na Bíblia versículos que reforçam quem você é. Versículos que reforçam a sua crença de identidade. Da mesma forma, versículos que reforçam o que você é capaz de fazer, a sua crença de capacidade. E versículos que reforçam o que você merece viver, o que você nasceu para viver e usufruir dessa terra, ou seja, a sua crença de merecimento. Foi assim que eu reforcei as minhas crenças de identidade desde o ano passado para cá, as minhas crenças de capacidade, as minhas crenças de merecimento. E foi assim, e é assim, que a espiritualidade e a minha fé me tornaram mais forte. Hoje eu posso dizer que a minha fé e a minha espiritualidade me tornaram inabalável. Nada mais me abala. Isso não significa que eu venha chorar ou sentir um pouquinho de ansiedade, mas quando começa a bater muito forte a ansiedade, eu recorro logo para minha fé, para minha espiritualidade e não me domina mais. Como vocês sabem, eu já contei aqui no canal, o meu burnout se manifestou, o sintoma foi a crise de ansiedade. E eu aprendi a controlar e gerenciar através da minha fé. E esse é o meu convite para você hoje, a aprofundar nos temas, nos tópicos, nos ensinamentos que a Joyce Meyer nos traz nesse livro. O primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você é a rejeição como raiz. Entenda, frutos podres, eles denunciam uma raiz podre. A Joyce Meyer, ela compara a rejeição a uma semente ou raiz que se planta em nossas vidas. E isso é desde a nossa infância. E isso vai crescendo, essa raiz, ela cresce e ela produz frutos negativos. Frutos como depressão, baixa autoestima, uma raiva excessiva, hostilidade, etc. São exemplos de frutos que denunciam uma raiz de rejeição. E o ponto central do livro é nós entendermos que não é apenas o momento da rejeição que nós sofremos que importa, mas entendemos que essa raiz, ela é enraizada nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa identidade. E isso nos afeta dia a dia. Ou seja, nós precisamos ir na raiz, não só nos sintomas. Não basta tratar só o sintoma, a depressão, a baixa autoestima, não. Você precisa entender de fato a raiz da rejeição, para que a libertação de fato aconteça. Segundo tópico para trabalharmos aqui hoje é nós entendermos os efeitos da rejeição na nossa autoimagem e nos relacionamentos. Quando alguém se sente rejeitado, isso afeta profundamente como essa pessoa se vê. Por exemplo, pensamentos como tem alguma coisa errada comigo, eu não sou bom bastante. Isso molda como você se relaciona com as outras pessoas. Isso molda o seu modo de relacionar com os outros. E a rejeição, ela cria muros de proteção, barreiras emocionais. É como um mecanismo de defesa que nós criamos para proteger as nossas emoções da dor da rejeição. E isso nos impede de construir relacionamento com intimidade, com confiança. Isso nos impede de nos permitir ser amados ou até mesmo amar alguém plenamente. E isso também impacta na sua vida profissional, sabe por quê? Quando alguém tem um medo da rejeição, ela pode declinar diversas oportunidades profissionais ou viver constantemente com medo, com temor de não ser aceito. E quais são os padrões desses muros de proteções que nós criamos contra a rejeição? O primeiro padrão que ela traz no livro são os votos secretos. São aquelas promessas que nós fazemos a nós mesmos, como, por exemplo, nunca mais ninguém vai me fazer passar por essa humilhação que eu passei. Nunca mais eu vou amar alguém ou eu vou me apaixonar por alguém, para que eu não venha a sofrer por alguém, como, por exemplo, a minha mãe sofreu ou como ele me fez sofrer, para que então eu não sofra ou para que eu não seja traída, por exemplo. O que acontece na vida dessa pessoa que fala e que profere esse tipo de declaração, de promessas? Quando essa pessoa começa a se relacionar, começa a se apaixonar, ela logo dá um jeito de se sabotar e terminar o relacionamento, justamente para ela não se expor demais
e não se machucar. Segundo padrão de proteção é o fingimento. Sabe quando você finge que não tá nem aí, quando você finge que não se importa, quando você finge que não tá sofrendo ou que não tá sentindo nada. Isso é um padrão de comportamento para você evitar um mecanismo de proteção para você evitar a rejeição. Terceiro mecanismo de proteção é a autodefesa. São aquelas pessoas que quando alguém a machuca, elas logo preparam uma vingança para essa pessoa. Ou seja, são aquelas pessoas que mesmo antes de alguém machucar, elas logo tentam se prevenir daquela dor. Quarto muro de proteção é a defesa verbal. Sabe, quando nós tentamos convencer os outros que estamos certos, aquelas pessoas que ficam sempre tentando convencer as pessoas que estão certas. Pois é, isso é um muro de proteção contra a rejeição. Quinto muro de proteção é comprar proteção, através de presentes ou pagando tudo para outra pessoa. Não porque você genuinamente quer fazer, mas sim por medo de ser rejeitado. Esses são os padrões de comportamento e alguns exemplos que eu dei aqui, que a autora compartilha no livro, que nós manifestamos no nosso dia a dia para não sentirmos rejeição. Terceiro insight que eu quero compartilhar com vocês hoje é identificar causas e manifestações. No livro, a autora ela apresenta várias perguntas e reflexões para você reconhecer onde a rejeição se manifestou na sua vida. Na infância, no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente profissional também. E a autora demonstra no livro pensamentos como eu não mereço, eles não me querem, eu vou ser deixado de lado. Como esses pensamentos, eles geram comportamentos autodestrutivos ou comportamentos defensivos. A Joyce Meyer, ela enfatiza no livro que expectativas irreais de perfeição em si ou nos outros, elas também são uma forma de rejeição internalizada. Sabe aquelas pessoas, se eu for perfeita, então eu serei aceita? Isso é uma forma de você se proteger da rejeição, porque se você for perfeita, você não tem defeitos, ou seja, não tem por que alguém te rejeitar. Quarto insight do livro é a obra de cura por meio da fé em Deus. Esse livro, como eu falei, ele é um livro que vai trabalhar o seu pilar espiritual. Então aqui eu não estou trabalhando só o pilar emocional, mas também o pilar espiritual. Nós temos 11 pilares na nossa vida. E para que nós tenhamos uma vida sistêmica, ou seja, que se aproxima da plenitude, nós precisamos olhar de forma sistêmica, eu não digo equilibrada, mas de forma sistêmica para todos os pilares. É por isso que eu estou aqui hoje te incentivando a olhar para o seu pilar também espiritual, não só o emocional. E a Joyce no livro, ela aponta que a cura verdadeira da rejeição que nós sofremos na infância, ao longo da nossa vida, ela não é simplesmente, meramente psicológica. Ela também é espiritual. Quando você reconhece que em Deus, que em Cristo, existe a aceitação, existe uma identidade, ou seja, você pode ressignificar quem você é, a sua identidade, porque ela diz no livro que se você está enraizado em Jesus e no amor que Jesus manifestou por nós, então você sabe que você é amado e que você é valioso. E aí você ressignifica toda a dor, todo o trauma. Não importa se você se sentiu abandonado, traído, rejeitado. Você tem um Deus que é um pai e que te ama. Ou seja, você ressignifica o que te aconteceu. O perdão que Deus representa para nós através da cruz em Cristo, a renovação da nossa mente e aceitar a nossa própria identidade como filho de Deus, como filho amado de Deus, eles são pilares para você romper com essas raízes da rejeição. Quinto insight que eu quero compartilhar com você hoje. Caminhos práticos para você viver em liberdade. Então, depois de você identificar a raiz da rejeição e se permitir ser curada, no livro, a Joyce, ela nos incentiva a liberar perdão para si e para quem te rejeitou. Renovar os seus pensamentos. Substitua os pensamentos por eu não sou bom, substitua por eu sou bom, eu sou capaz, eu sou aceita, eu sou amada por Deus, eu nasci para vencer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Renove os seus pensamentos. Derrube os muros emocionais que eu falei aqui. Se permita ser vulnerável, se permita construir e viver relacionamentos saudáveis. Evite viver expectativas irreais e reconheça que a aceitação não depende da sua performance. Você ser aceita não depende da sua performance, mas sim da identidade. Ou seja, o que você faz, o cargo que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, o dinheiro que você tem na conta bancária, ou seja, a sua performance, não é isso que depende da sua aceitação. As pessoas te aceitarem de forma genuína, de forma verdadeira, precisa ser por quem você é, pela sua essência, e não pelo que você tem ou pelo que você faz. Ou seja, não é pela sua performance. Sexto insight é a importância de agir e não apenas saber. Conhecer esses conceitos não basta.
é preciso ação, você precisa aplicar os princípios na sua vida diária. Então, por exemplo, quando surgir um pensamento de rejeição, confronta esse pensamento e substitui esse pensamento, ressignifica, como eu já dei alguns exemplos, e eu vou aqui dar outros exemplos. Eu vou dar 10 passos práticos e transformadores para você aplicar no seu dia a dia e viver a liberdade emocional e liberdade espiritual e romper na sua área profissional, na sua área emocional e, consequentemente, financeiro, conjugal e outras áreas também da sua vida. Se você trabalhar esses tópicos que eu estou falando nesse vídeo de hoje, você vai melhorar certamente muitos pilares na sua vida. Quais são, então, os 10 passos práticos para você curar a raiz da rejeição? Primeiro, reconheça a raiz, não só o sintoma. Então, para de olhar apenas para as feridas externas, para a solidão, para a raiva, para a insegurança. Para de olhar para isso e começa a olhar mais fundo. Começa a investigar. Pensa e anota o que vem na sua mente. Quais são as coisas que já te aconteceram? Talvez você sofreu um bullying na escola, talvez os seus colegas te excluíram de alguma forma, ou os seus pais se separaram e de alguma forma você se sentiu abandonado, rejeitado, não protegido, não amado. E talvez hoje você criou uma casca e você se acha tão autossuficiente e que não precisa de ninguém, talvez. Então pergunte a si mesmo. Anota essa pergunta e responda em um caderno. De onde vem esse sentimento de não se sentir bom o bastante? O que aconteceu na sua história que te faz ter tanto medo de ser rejeitado? E lembre-se, você não pode ser curado de algo que você se recusa a reconhecer. Não existe mudança se não tem consciência. Segundo passo, entenda que a rejeição, ela não define quem você é. As atitudes das outras pessoas, elas não determinam o seu valor. O erro que muitas pessoas cometem é confundir o que te aconteceu com quem você é. Pelo amor de Deus, não deixe que ninguém, que a opinião de ninguém determine o seu valor. Afirme, pratique autoafirmações como: eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que falaram de mim. E afirme quem você é. Se você acredita em Deus e acredita o que está na Bíblia, afirme o que a Bíblia fala sobre você. Mas se você não acredita na Bíblia, ok, o que você acredita? Quem você é? E substitua pensamentos e frases negativas por frases positivas sobre você mesmo. Terceiro passo, identifique as vozes de rejeição. Perceba quais são os pensamentos quase que automáticos, como: ai, ninguém gosta de mim. Ai, eu não sou suficiente. Vão me deixar de lado. Anote esses pensamentos e confronte esses pensamentos, cada um deles, com uma verdade. Pode ser uma verdade bíblica, como, por exemplo, na Bíblia diz: nós somos aceitos. Como eu já disse, pode ser uma verdade bíblica ou uma verdade que você acredita sobre você mesmo. Quarto passo, substitua a mentira pela verdade. Então, para cada pensamento de rejeição, declare uma verdade de aceitação. Por exemplo, eu não mereço amor. Isso é uma mentira. Declare uma verdade. Eu sou amado incondicionalmente por Deus. Isso é uma verdade que você pode afirmar para si mesmo. Quinto passo, libere o perdão. Perdoar não é você aprovar o que aconteceu, é você se libertar do peso. É libertador perdoar. E olha o que essa frase diz: libertar a dor. Você só vai conseguir libertar a dor quando você conseguir perdoar, quando você conseguir se libertar do peso. E a rejeição, ela cria raízes quando o perdão não é liberado. E segurar a mágoa de alguém, olha isso que ela fala no livro. Segurar a mágoa de alguém é como você beber veneno esperando que o outro morra. Perdoe. Sexto passo, rompa com o medo da rejeição. Não viva tentando agradar a todo mundo para ser aceito. Sabe aquela necessidade constante que as pessoas têm de aprovação? Isso é uma prisão emocional. Comece hoje a dizer não quando for necessário. Comece hoje a estabelecer limites com amor e firmeza, com sabedoria. Mas diga não. Pessoas que não sabem dizer não, elas têm uma raiz muito forte de rejeição. Sétimo passo, peça a Deus para curar as áreas da sua vida que estão quebradas, para curar os traumas e as dores da sua vida. A cura da rejeição, ela é também espiritual. Então, se você tem uma fé, se você acredita em algum Deus, ore pedindo para que ele te revele quais são as feridas, quais são os traumas, e peça para que ele te ajude a como tratar, a como sarar essas feridas. E para que ele te faça enxergar como o seu Deus te vê. Porque eu tenho certeza que Deus te vê de uma forma diferente da que você está se enxergando, se vendo. Oitavo passo, construa novos alicerces emocionais. Cerque-se de pessoas saudáveis, pessoas que afirmem quem você é. Invista em relacionamentos cuja base é confiança.
e não uma necessidade constante de aprovação. Aquelas amizades, aquelas pessoas que você tem que ficar o tempo todo querendo aprovação. Busque, cerque-se de pessoas que a confiança é a base do relacionamento. E quando tem confiança, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Nono passo, alimente-se da palavra e da verdade diariamente. Alimente a sua fé diariamente. Alimente o que você acredita diariamente. Porque assim como a rejeição, ela cria raízes ao longo do tempo, a cura, ela também é um processo. Como ela disse, a cura não é só emocional, é espiritual também. Então, leia, declare, medite em versículos que falem sobre amor, sobre sua identidade, sobre a aceitação. Todos os dias. A cura é um processo. Esse último passo que eu quero compartilhar com você hoje é: viva a sua nova identidade. Quando você conseguir arrancar essa raiz de rejeição, você vai ver que vai surgir espaço para novos frutos nascerem. Frutos podres, eles denunciam uma raiz podre. Se você quer frutos saudáveis, você precisa mudar a raiz para que então nasça frutos saudáveis. A rejeição, ela não precisa ser só o rótulo, ela pode ser o início da sua transformação. E eu aprendi na minha jornada de transformação que, de alguma forma, Deus, ele usa a nossa dor como um meio de cura para outras pessoas, como um canal de cura para outras pessoas. Quando você se permitir ser curada, você vai ver que pessoas no seu caminho vão surgir para que você possa também ajudá-las a passar, a sobreviver pelo que você já viveu, pelo que você já superou. E aí, gostou do vídeo de hoje? Curte se você gostou. Espero que tenha contribuído na sua vida. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Faz sentido para você? Não faz? Você é ateu? Você não acredita em Deus? Não tem nenhuma fé? Me diz aqui o que você achou desse conteúdo. Compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.